Bom dia, queridos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Essa é a classe de adultos da Igreja Evangélica dos Irmãos no Centro, no bairro Central, em Macapá, Amapá. E vamos continuar o estudo do livro de Atos, baseado nessa revista aqui da editora cristã evangélica Atos dos Apóstolos, 30 anos que mudaram o mundo. Estamos comentando a partir dessa revista. E hoje nós vamos continuar a lição que nós começamos no domingo passado. Então, se você não viu a lição do domingo passado, ainda depois você pode acessar, está aí na linha de tempo, né? Na nossa página aí do Facebook, a lição da semana passada. Estamos falando sobre o Concílio de Jerusalém, comumente denominado o primeiro concílio da igreja cristã, e o comentarista dessa lição é o pastor Esli Pereira Faustino. Mas antes vamos elevar os pensamentos a Deus em oração. Oremos. Graças te damos, ó Deus, pelo dia que o Senhor nos dá. Graças te damos pela tua misericórdia renovada sobre nós hoje, como diz a tua palavra. Graças te damos pelo privilégio que nós temos aqui no nosso país de abrir a tua palavra livremente e estudá-la e, além disso, proclamá-la, ó Deus. Agradecemos por esse meio virtual que o Senhor nos permite usar para transmitir a tua palavra. Pedimos que possamos conseguir fazer isso sem qualquer problema técnico e pedimos que os irmãos sejam abençoados, assim como o Senhor nos tem abençoado com essa palavra. Pedimos também que o Senhor continue abençoando os irmãos que estão enfermos. Agradecemos a recuperação da irmã Graça. Pedimos que o Senhor a abençoe para que ela fique completamente curada. Agradecemos também as notícias sobre o pastor Arthur Soares, lá de Castanhal, pastor da Igreja dos Irmãos. Continuamos rogando que o Senhor o abençoe para que ele seja totalmente restaurado, possa deixar o hospital e retornar à sua casa, ao seu ministério inclusive. Ó Deus, graças te damos, porque o Senhor tem sido conosco. E também agradecemos que a Celeste, minha irmã, também se recupera bem da cirurgia que fez no braço. Ó Deus, o Senhor tem ouvido as nossas orações, não porque nós mereçamos, mas porque o Senhor é misericordioso. Por isso nós te rendemos louvor, damos honra ao teu nome, ó Deus, e pedimos essas coisas em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, só entregar esse fone aqui que eu acho que alguém vai precisar, Fátima. Obrigado. Como eu disse, nós vamos continuar a lição da semana passada. Você pode localizar aí, se você tem a revista, né? É a lição 12, o Concílio de Jerusalém. Nós temos aí o texto base. Vamos para lá, para Atos, né? Capítulo 15. Nós não vamos ler a passagem toda novamente, mas a ideia a partir dos tópicos, a gente vai comentando. Então, o primeiro tópico nós já vimos, a discussão, ela começou lá na igreja de Antioquia da Síria. Já falamos sobre essa igreja. O Edvaldo, quando deu a lição sobre a primeira viagem missionária, ele falou sobre essa igreja, falou da importância que essa igreja tem no relato de Atos. Foi de lá que saiu a expedição missionária, né, de Paulo e Barnabé, que a Bíblia diz que foram separados pelo Espírito Santo para aquela viagem que comumente a gente chama de primeira viagem missionária, porque foi a primeira vez
no relato de Atos que uma igreja, orientada, é claro, pelo Espírito Santo, comissionou irmãos com o objetivo específico de proclamar o Evangelho, de levar o Evangelho a outras cidades. Por isso se diz a primeira viagem missionária. Claro que a gente lembra, né, de outros episódios que são relatados antes, né? Deus, o Espírito Santo encaminhou Filipe lá para a estrada lá que levava de Jerusalém a Gaza, né? Lá ele encontrou o eunuco e pregou o evangelho para ele, ele foi convertido. Isso pode ser considerado uma viagem missionária, por que não? Mas essa viagem aqui que foi estudada, ela é especial, ela é considerada a primeira porque uma igreja comissionou esses homens para realizar esse trabalho. E essa igreja era uma igreja de fato especial. Nós vimos isso, né, no início do capítulo 13. Havia profetas, mestres, né, homens versados nas escrituras, que trabalhavam, que jejuavam, que buscavam realmente cumprir com a grande comissão do Senhor Jesus de fazer discípulos, de instruí-los, ensiná-los a guardar todas as coisas, né? E Deus, então, o Espírito Santo disse, está registrado no versículo 2, olha, agora separem Barnabé e Saulo para a obra que eu já tenho colocado para eles. E por isso, não é, nós temos aí o relato da primeira viagem missionária. Então, essa igreja de Antioquia, como eu disse, era uma igreja especial, uma igreja virtuosa, porém, igrejas virtuosas não estão livres de problemas, né? Eu diria até, indo um pouquinho mais além, que é lá mesmo que vão aparecer os problemas, porque Satanás evidentemente não se agrada de ver uma igreja que esteja pregando o Evangelho, de ver uma igreja que esteja crescendo espiritualmente, onde os crentes se edificam mutuamente. Claro, é evidente que ele vai dar um jeito, né, ou vários jeitos de complicar ali o meio de campo, né, de atrapalhar a igreja. E foi o que aconteceu aqui. E é muito interessante, o relato de Lucas é seco, né? Ele não gasta muitas palavras para explicar o que aconteceu aí. Ele começa no versículo 1 do capítulo 15, ele diz: chegaram a Antioquia alguns homens da Judeia e começaram a ensinar aos irmãos: a menos que sejam circuncidados, conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Então, de novo, eu preciso gastar um pouquinho de tempo aqui para relembrar a vocês o que está acontecendo aqui. Eu acho muito curioso que Lucas, orientado pelo Espírito Santo, claro, dirigido pelo Espírito Santo, ele use uma palavra comum para descrever aqueles que mais tarde a gente vai conhecer, né, como os judaizantes, né, aquele grupo que apareceu na igreja, e está aqui qual era a pregação deles, né, declarando que era necessário a circuncisão, era necessária a obediência à lei de Moisés para que a pessoa fosse salva. Eu acho muito interessante que Lucas chama simplesmente de homens. Ele poderia ter usado irmãos, ele poderia ter usado discípulos, ele poderia ter usado, enfim, qualquer palavra que aparece aqui no livro de Atos mesmo para designar os crentes. Aliás, aqui mesmo nesse versículo ele vai usar agatos, né? Ou agatos, aí como você quiser, que é a palavra grega para irmãos, traduzida para irmãos, né? No mesmo versículo ele vai usar.
certo? Ele diz que apareceram esses homens. Curiosamente, para mim, a versão Almeida fala indivíduos. Eu vou já contar uma história, uma anedotazinha para vocês sobre essa palavra, uma coisa pessoal, né? Mas ele usa, como eu disse, uma palavra comum para descrever esses judaizantes, ok? E depois ele diz, eles começaram a ensinar aos discípulos. Aí ele usa a palavra agatos ou agatos. Então, eu vejo aqui uma clara intenção de Lucas de distinguir aquelas pessoas que estavam ensinando uma heresia, uma doutrina falsa, dos irmãos. Por que eu estou chamando a atenção de vocês para isso? Porque eu acho que a gente deve considerar a possibilidade de que esses homens sequer fossem crentes. Paulo, que vai ser perseguido por esse grupo, não talvez por esse grupo aqui, eu gosto sempre de pensar que depois do concílio esses homens refletiram, oraram, esses aqui pelo menos, né? E perceberam o erro que eles estavam cometendo e se arrependeram, quem sabe até confessaram isso diante de Deus, diante dos irmãos da igreja, quem sabe até alguns voltaram lá em Antioquia para dizer para a igreja, olha, nós queremos realmente nos desculpar com vocês, porque a gente realmente estava ensinando uma doutrina errada para vocês. Eu gosto de pensar que isso aconteceu, porém, nós sabemos, pelo testemunho do Novo Testamento, que esse problema foi um problema gravíssimo que perdurou, infelizmente, no seio da igreja, e que você que estava aí acompanhando no grupo da classe de adultos, no nosso grupo de WhatsApp, os vídeos que a gente colocou essa semana, perdura num certo sentido até hoje. Então, como eu disse, Satanás, sim, ele faz isso. Ele vem e se insere no meio da igreja, procurando causar confusão, sim. A Bíblia diz que até mesmo na tribulação, Satanás vai inclusive usar de sinais e prodígios da mentira para enganar, se possível, os próprios eleitos. Essa é uma palavra do Senhor Jesus Cristo, que nós devemos levar muito a sério mesmo. Uma advertência solene que Jesus faz. Cuidado! Satanás tentará enganar, inclusive, os eleitos. Então nós devemos estar prestando atenção para isso. Então, eu creio que nós podemos, sim, fazer essa interpretação. Não tô inventando nada de novo aqui, eu posso dar depois para vocês mais indicações disso, mas é muito curioso que Lucas use palavras diferentes para descrever os judaizantes e os irmãos. E, de novo, preste atenção porque isso é importante. Vamos lembrar que nessa época aí não tinha prédio, as igrejas não tinham prédios, ok? As igrejas não tinham escola dominical, as igrejas não tinham nem mesmo esse culto como a gente está acostumado a pensar. Eu vou para o culto começa às 19 horas, né, na nossa igreja. Fulano, o que está fazendo? Eu estou me arrumando para ir para o culto. Essa ideia que ainda nós temos, né, que é uma ideia que não é de todo verdadeira, de que culto é apenas aquele momento lá de 7 às 9, em que a gente está na igreja 7 da noite às 9 da noite no domingo à noite, e de 9 da manhã às 11 da manhã no domingo de manhã, e quarta-feira no culto de oração. Então culto é isso? Não. Culto é uma atitude, uma disposição mental, uma disposição do coração. Cultuar significa literalmente reconhecer, ou se você preferir,
eu ia dizer, reconhecer a autoridade e a santidade de Deus como Criador, como Deus santo, como Deus justo, que merece a nossa devoção. Isso é cultuar. Então, o culto é, na verdade, uma atitude do coração, uma disposição de mente, de coração, de vontade. Isso é que é culto. Então, na verdade, a vida do cristão só pode ser vivida no culto, cultuando. E nós temos vários textos da palavra de Deus que a gente poderia colocar para fixar esse ponto. O que a gente faz no culto? Lá, aquele momentinho lá, espaço temporal lá, que a gente fica lá no prédio da igreja. A gente ora, a Bíblia diz orai sem cessar. A gente canta louvores, a Bíblia diz que a nossa vida deve ser um sacrifício de louvor, fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. A gente estuda a palavra, a Bíblia diz quanto amo, o salmista diz quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então tudo que a gente faz no culto, naquele tempinho ali, né, naquele recorte de tempo, é o que nós devemos fazer a nossa vida toda, todo o tempo. A gente agradece a Deus, não é, pelo que Ele fez durante a semana. A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, nós somos ensinados, a palavra de Deus nos ensina que até mesmo nas adversidades, não significa que a gente falsamente vai agradecer a Deus, às vezes da boca para fora, por alguma adversidade, por algum infortúnio, por alguma coisa que Ele nos permite passar, mas nós confiamos que, mesmo em meio àquela adversidade, Deus vai fazer com que aquela adversidade, mesmo aquela adversidade, coopere para o nosso bem. Nós, há 2 semanas atrás, falamos especificamente sobre isso aqui. Então vejam, cultuar é isso. Culto é isso. E a igreja primitiva, no sentido de primeira igreja, a igreja nos seus primórdios, talvez entendia isso muito melhor do que nós, pelas razões que eu já coloquei. Não tinha prédio, não tinha esse culto como a gente está acostumado. Os irmãos se reuniam. Lá em Jerusalém, no início, eles conseguiam reunir no templo, né? Depois eles partiam o pão de casa em casa. Quando a perseguição começou, quando essa reunião pública não pôde mais ser realizada, eles ficaram nas casas. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quando Lucas diz aqui que eles começaram a ensinar aos irmãos, não vamos pensar numa reunião de escola dominical, não vamos pensar numa classe, que chegou lá esse irmão da Judéia, estou chamando de irmão, né? Vamos lá, vamos conceder isso para eles. Aí, vocês querem dar alguma palavra? Aí o cara foi lá, né? Assumiu lá o púlpito lá na escola dominical e começou a ensinar isso. Negativo. Precisamos entender que só pode ser nas casas das pessoas. Eles começaram a visitar as pessoas, talvez sendo introduzidos por algum irmão em comum, né? Nós já sabemos que essa igreja tinha muitos judeus prosélitos, né? São aqueles judeus que não sendo hebreus, não tendo nascido lá em Israel, mas eles abraçaram a religião, né, judaica. Então muitos deles lá da igreja de Antioquia, muitos cristãos lá eram judeus prosélitos. Então, num contato em comum, olha, chegou um irmão lá da Judéia, ele está visitando os irmãos, traz ele aqui em casa e tal. Nós devemos imaginar que isso aconteceu, porque é o que aconteceu. Vocês percebem a reação virulenta de Paulo e Barnabé em cima desse pessoal? Esse pessoal literalmente entrou nas casas das pessoas para ensinar uma heresia, um desvio da fé, uma doutrina errada. E uma doutrina
que nós vimos, Paulo escreveu toda uma epístola, né? A epístola aos Gálatas, para, de uma vez por todas, eu já expliquei aqui para vocês, Paulo termina aquela epístola dizendo, olha, o negócio é o seguinte, esse assunto para mim está encerrado, não vou mais admitir que essas pessoas que são falsos mestres, que estão debaixo da maldição de Deus, me perturbem com esse assunto. Eu trago no corpo as marcas do ministério como servo de Jesus. Ele termina dizendo isso, quanto ao mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Acabou! Ele escreve todo um tratado para dizer claramente que essa doutrina era errada, era perversa, levava as pessoas à perdição e não à salvação. Vocês percebem então por que Paulo e Barnabé foram tão reativos ao ensinamento daqueles homens? Eles literalmente entravam na casa das pessoas e levavam um veneno mortal. Eu tenho um produto aqui em casa, um cupimicida biológico, está escrito lá, né? Não sei o que isso quer dizer, mas ele tem um sprayzinho que você joga no cupim, mas ele não morre na hora. Por isso você não deve colocar muito, basta borrifar em cima dele, porque a ideia é que ele volte lá para o reino, né? E lá ele volta contaminado com essa toxina, não sei se eu posso usar esse nome, mas eu estou usando, né? Ele volta contaminado com essa toxina que está sobre o corpo dele, e aí lá ele libera essa toxina no reino, lá no cupinzeiro, e aí vai morrer todo mundo. E funciona, sabe? É impressionante. Funciona. É um negócio impressionante. Mortal. Terrível. Paulo e Barnabé encararam essa doutrina como uma coisa mortal. E eles tinham razão. Eles tinham toda a razão. E por isso, no próximo verso, né, tá bem claro aí, Paulo e Barnabé discordaram deles e discutiram energicamente. A palavra grega é muito forte. A expressão grega é muito forte. Era Paulo e Barnabé de um lado, era esses homens judaizantes do outro. Não houve como conciliar, e não tem como conciliar esses dois lados. E por isso a igreja decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém, acompanhados de alguns irmãos de Antioquia, para tratar dessa questão com os apóstolos e presbíteros. Eu trabalhei muito isso aqui na semana passada, não vou repetir. A questão do princípio de autoridade que está colocado aqui. Ok, então eu tenho uma interpretação. Você, meu irmão, tem outra interpretação. Se está dando empate aqui, nós vamos apelar para uma autoridade maior. No caso aqui, os apóstolos. Tá, Elias, mas agora não tem mais apóstolos. E não tem mesmo, tá? Apesar de muita gente aí se denominar apóstolo, as credenciais do apostolado estão aqui, no Novo Testamento. Ele precisava ser testemunha. Aliás, eu tenho que dizer isso, né? Eu tenho que dizer. Eu não posso deixar de dizer. Ele tinha que ser um homem. E além disso, ele tinha que ter testemunhado todo o ministério público de Jesus, desde o batismo de João até ao dia em que ele foi elevado ao céu, depois de ressurreto. As credenciais estão aqui no livro de Atos, claramente colocado. Matias foi escolhido porque satisfazia essas credenciais. E ele tomou o lugar que antes havia sido de Judas.
Está bem claro isso no relato bíblico. Está bem claro. Paulo entrou, se credenciou, se você preferir, porque viu o Senhor Jesus, foi chamado por ele, foi comissionado por ele lá no caminho de Damasco. Ele disse isso claramente: eu não sou apóstolo, por acaso eu não vi o Senhor. Eu não trago as marcas. Aliás, essa é uma coisa curiosa, porque tem gente por aí dizendo que pode ser apóstolo porque viu Jesus. Jesus teria se apresentado para essa pessoa hoje, 2020. Olha, eu nem estou assim contra logo a pessoa que está dizendo isso. Ela está falando, né? Quem sou eu? Mas lembre-se que esse texto aí, isso me ocorreu agora, tá, gente? Mas desculpa aí, o parênteses ficou talvez um pouco longo, mas é interessante que Paulo também diz: porventura eu não trago no meu corpo as marcas do apostolado? Aí o próximo passo é você pedir: tira aí a camisa, eu quero ver as marcas das chicotadas, né? Eu quero ver as outras credenciais. Porque se você vai se basear nesse texto, né, você vai precisar trazer as outras credenciais também. Porque Paulo diz isso claramente. Olha, eu vi o Senhor Jesus, eu fui comissionado por ele no caminho de Damasco, e a minha vida, depois disso aí toda, tem demonstrado que esse chamado é verdadeiro. Eu tenho trabalhado arduamente, mais até do que todos os outros que me antecederam. Eu trago no corpo as marcas de Jesus. Então, os apóstolos eram autoridade aqui, né? Apelaram para eles. Hoje nós não temos mais apóstolos, mas nós, nesse sentido, mas nós temos uma coisa que a igreja primitiva não tinha, que é isso aqui, ó. Isso é importante a gente saber. A igreja primitiva, os livros inspirados, eles foram sendo escritos ao longo desses 30 anos aí iniciais, e mais tarde ainda. Os relatos começaram a ser coligidos, como a gente diz, começaram a ser organizados, e mais tarde, provavelmente primeiro Marcos escreveu o seu evangelho, depois Lucas e Mateus escreveram deles, o último a ser escrito foi João, e Paulo começou a escrever as suas cartas. Então, quando a gente tem aí do final dos anos 50 do primeiro século até mais ou menos o ano 90, nós tivemos esses livros que, como eu disse, foram inspirados por Deus, sendo escritos a tal ponto que o autor de Hebreus diz lá: olha, Deus falou no passado várias vezes, de muitas maneiras, falou usando os profetas aos nossos pais, isso é, aos nossos antepassados, mas ultimamente a revelação final de Deus é o Filho. O Evangelho, como Paulo diz lá em Romanos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho! Eu gostei muito da introdução do vídeo no canal Teologueiros, né? É muito engraçado. Engraçado no sentido de pitoresco, né? Não no sentido de para a gente rir, né? Nesse sentido que eu estou dizendo. Mas ele começa o vídeo dizendo assim: ei, você sabia que tem mais coisa na Bíblia depois do Velho Testamento? Eu acho muito interessante como ele começa. Tem toda uma seção chamada Novo Testamento. Sabe que tem igrejas que se dizem cristãs e estão simplesmente rejeitando o Novo Testamento? Não pode pregar no Novo Testamento nessas igrejas, e elas se dizem cristãs. Imagina isso. Só o Velho Testamento. Não é um absurdo isso? Até porque boa parte do Novo Testamento é inclusive citação do Velho Testamento, do Antigo Testamento.
O reverendo Augusto Nicodemos também, num dos trechos de vida que eu mandei para vocês, ele diz isso claramente. Olha, vocês aí que estão sobrevalorizando o Velho Testamento e as práticas do Velho Testamento em detrimento da revelação do Novo Testamento, é bom vocês não esquecerem que os líderes religiosos da época de Jesus leram todo o Velho Testamento, decoraram o Velho Testamento e não entenderam. Por isso eles se tornaram inimigos de Jesus. Por isso eles crucificaram Jesus. Então nós devemos prestar atenção para isso. Nós não temos mais apóstolos, mas nós temos este livro abençoado que abençoa, chamado Bíblia Sagrada. Os 66 livros, o Velho, o Antigo e o Novo Testamento. O Novo Testamento explica o Antigo. Confirma, como Pedro diz na sua carta, nós temos confirmada a palavra profética pela revelação de Deus em Cristo e nos seus discípulos. Então nós precisamos prestar atenção para isso. Isso é importante. E mais tarde eu vou continuar com essa linha de raciocínio. Mas aqui está. A discussão foi essa, né? Então, não tinha jeito, tinha que realmente fazer isso, apelar para os irmãos lá de Jerusalém, os apóstolos, e aí você tem no ponto 2 os participantes, né? Do concílio aí, né? Eu quero destacar aqui, nesse ponto, o segundo parágrafo aqui, nós somos reformados, né? Nós somos herdeiros desse movimento que a gente chama, que a história chama de reforma protestante, porque é importante, aí o destaque, né, que o pastor Esli dá, ele diz assim: a reforma resgatou com ênfase essa verdade, ao pregar o princípio da salvação somente pela graça, somente pela fé, somente pelas Escrituras. Como observa o comentarista Charles Ehrman, o trabalho missionário sempre traz problemas. Reclama pessoal, dinheiro, ponderação e oração. Exige reajustamento de planos pessoais e cooperação entre indivíduos de opiniões diferentes. Só igrejas mortas é que não conhecem problemas. Isso é muito importante. Muito importante. Mas os problemas têm solução. Tá? Então, daí ele vai destacar quem é que estava lá. Os apóstolos estavam lá, né? Tiago estava lá. Vocês sabem que depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu aos irmãos dele, né? Nós cremos que esse Tiago aqui é o Tiago, irmão de Jesus. O Tiago, o apóstolo, ele já tinha morrido, né? Ele foi o primeiro apóstolo a ser martirizado, primeiro lá do grupo dos 12, né? Herodes Agripa mandou matá-lo, inclusive prendeu Pedro. Vocês devem lembrar disso, a gente falou um pouco sobre isso já aqui, né? Então Jesus apareceu aos seus irmãos, aos seus meio-irmãos, se você preferir, os filhos de Maria, né? E muitos, se não todos eles, foram convertidos. Nós temos, né, Judas, a epístola de Judas, que nós cremos, também foi escrita pelo meio-irmão do Senhor. O penúltimo livro aí na organização aí que a gente tem na nossa Bíblia, né? Então, ele está contado aqui, ele se tornou um líder, Tiago, o irmão ou meio-irmão de Jesus, ele se tornou um líder na igreja, ele vai ter um papel muito, muito importante aqui, né? Pela graça de Deus, né? E aí tem aqui uma ordem nessa narrativa que eu faço questão de ler com vocês, tá? Então vamos continuar aqui a leitura, tá? Deixa eu só me localizar aqui, ok.
versículo 3. A igreja, portanto, enviou seus representantes a Jerusalém. No caminho, eles pararam na Fenícia e em Samaria para visitar os irmãos e contaram que os gentios também estavam sendo convertidos, o que muito alegrou a todos. Eu acho esse comentário aqui também espetacular. A viagem era longa, a viagem que eles tinham que fazer. Alguns comentaristas acreditam que era inverno, portanto, eles não poderiam fazer essa viagem de navio, e alguns acham que eles foram via terrestre mesmo. Então é uma viagem, né? Segundo alguns, 1 mês e meio, 2 meses na estrada, viajando. Mas é muito interessante, apesar da questão ser complexa, apesar da questão ser difícil, mas é muito interessante ver que Paulo e Barnabé, os irmãos, não perderam o foco. Eles souberam, claro que orientados pelo Espírito Santo, diferenciar o fundamental daquilo que é importante, mas não essencial. Eles não passaram a viagem toda organizando a sua linha de defesa, né, lá dentro da tenda ou em cima lá dos camelos, cavalos, sei lá como é que eles foram. Eles fizeram o quê? Eles animaram os irmãos, eles foram parando nas igrejas, eles foram visitando os irmãos, aproveitaram a viagem, né, para visitar os irmãos, para contar o que Deus estava fazendo, como que os gentios também estavam sendo convertidos. E é interessante, o resultado é que todo mundo ficou alegre. Não é maravilhoso isso? Não é maravilhoso? Eu penso que talvez eles nem falaram qual era o motivo da viagem. Quem sabe para não trazer preocupação, né? Às vezes a gente faz isso. A gente nem fala, né? Não, bora estar na mão de Deus, vamos esperar para ver qual é a solução que Deus vai dar. Depois a gente fala. Eles queriam trazer uma palavra de ânimo para esses irmãos. E assim eles fizeram, né? Eu acho muito bonito isso. Versículo 4. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e presbíteros, e relataram tudo que Deus havia feito por meio deles. Contudo, alguns dos irmãos que pertenciam à seita dos fariseus se levantaram e disseram: é necessário que os convertidos gentios sejam circuncidados e guardem a lei de Moisés. Aqui está, porque tudo aqui é mão de Deus. Deus estava e está, né, no controle. Então chegou a hora do embate acontecer. E vejam, aqui ele usou a palavra irmãos, né? Mas ele coloca um acréscimo deveras interessante. Ele diz irmãos que pertenciam à seita dos fariseus. Esse acréscimo é muito interessante. Vocês devem se lembrar que os fariseus foram os principais inimigos de Jesus. Aqui há duas formas da gente encarar isso. Pode ser uma informação histórica dizendo, olha, eles no passado foram da seita dos fariseus. Mas pode ser que alguns ainda estivessem lá. O texto simplesmente não é possível você dizer o que é o mais forte aqui. Por que eu chamo a atenção disso? Me perdoem pela ousadia de usar essa ilustração, mas só para explicar isso para você. Eu sou flamenguista, eu torço pelo Flamengo. Meu time é o Flamengo, né? O time da torcida, certo? De torcida. Eu também, porque sou filho de um remista, né? Eu também torço pelo Remo, mas o meu time é o Flamengo. O dia que jogar Flamengo e Remo, eu vou torcer, desculpa aí os meus queridos irmãos paraenses, mas eu vou torcer pelo Flamengo. Ok?
digamos que eu já torcesse pelo Flamengo, melhor, que eu participasse de uma torcida organizada do Flamengo antes de ser crente. E aí, de repente, eu sou convertido por Jesus, Jesus me chama e eu me torno cristão, evangélico. Mas eu não rasgo a minha ficha de filiado lá da torcida organizada do Flamengo. Eu estou errado? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas eu tenho absoluta certeza que em algum momento o próprio Deus vai fazer com que essas fidelidades sejam testadas. A fidelidade a Ele e a fidelidade ao Flamengo. Pode ser uma final que caia no mesmo horário do domingo, 19 horas do culto. E aí? Você já imaginou? Aí você diz, nem quero imaginar, né? Vocês que torcem. Em algum momento, e eu estou aqui usando um exemplo bobo até, num certo sentido, né? O time de futebol é bobagem, num certo sentido. Com todo respeito aí aos flamenguistas como eu, o Flamengo ano passado ganhou tudo. Esse ano, tá aí. A Via Crucis. Estou tentando ensinar isso para o Joel, o mais novo aqui em casa, o mais novo flamenguista. Olha, Joel, esse futebol é assim mesmo. Um dia o time está lá em cima, no outro dia está lá embaixo. Há coisas mais importantes. E, dentre as coisas importantes, a mais importante de todas é o teu coração ser de Jesus. É a tua vida ser de Jesus. É tu seres um servo de Jesus. Isso é o fundamental. Isso é o mais importante. Porque um dia, simplesmente, esse negócio de futebol e qualquer outro esporte vai acabar. Eu me preocupo um pouco, às vezes, de ver determinados comportamentos de crentes com relação a ídolos. E olha que a palavra é essa mesma, né? Ídolos aí do esporte. Mas eu vou deixar isso para aplicação no final. Vou voltar para essa questão. Vou seguir aqui. Esses homens pertenceram à seita dos fariseus. Talvez já haviam saído do farisaísmo quando se tornaram cristãos, mas talvez o farisaísmo ainda não tinha saído de dentro deles. Esse é um ponto importante. Por isso Lucas alerta aqui, e aí finalmente Deus faz com que o problema venha à tônica, né? Apareça. E aí chegou a hora do embate. Chegou a hora do embate. Versículo 6. Os apóstolos e presbíteros se reuniram para decidir a questão. Aqui há um detalhe muito importante. Tá repercutindo aí no Brasil uma fala de um ministro do Supremo Tribunal Federal que disse: olha, está na hora do Supremo começar a decidir, não decidir. Ele dizia isso, né, referindo-se a certas matérias que, no entender dele, eram coisas internas de outros poderes, e um dos princípios nos quais a República Brasileira está formada é o princípio da autonomia entre os poderes, né? Nós temos 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Eles são interdependentes, harmônicos, pelo menos deveriam ser, mas eles são autônomos nas suas decisões. Muito bem, uma frase muito bonita, só que o Supremo também é o guardião da Constituição. É ele que interpreta a Constituição da República Federativa do Brasil. Então, todas as vezes que ele for provocado, que alguém perguntar se determinado comportamento, se determinada lei fere a Constituição, o Supremo tem que decidir. E graças a Deus, recentemente, por um placar apertadíssimo, graças a Deus, o Supremo decidiu a coisa certa. Decidiu que a Constituição vedava uma prática
que estava sendo pleiteada por alguns políticos aí, que eu não vejo necessidade de dizer quem são, porque vocês sabem. Olha, é triste quando uma autoridade que deve decidir, que foi colocada ali para isso, não decide. Muitas igrejas enfrentam turbulências, muitas organizações caem em confusão por causa da atitude das suas autoridades, que simplesmente não decidem, ficam paralisadas diante de decisões difíceis. Paciência! Se é uma decisão difícil, haja de acordo com a sua consciência, com a consciência que você tem da palavra de Deus. Pai, você em casa, você tem que fazer isso. Muitos pais fogem dessa responsabilidade, lamentavelmente. Vejam, está escrito aqui. Os apóstolos e presbíteros se reuniram para decidir a questão. Tinha que sair uma decisão dali. Nada dessa história de decidir, não decidir. Não, nós fomos provocados. A igreja lá de Antioquia perguntou para nós. A questão está posta, a questão está colocada. Nós vamos decidir. Eu costumo dizer isso sempre. Não sou eu que digo. Eu peguei isso de alguém. Peguei isso de alguém. Tenho certeza. Não fui eu que criei, não. Mas é muito triste quando a verdade está sendo sacrificada no altar do amor. E em nome do amor, as pessoas deixam de decidir para não contrariar interesses, para não machucar corações melindrosos. E aí tem todo tipo de desculpa. Ah, eu não tenho vocação para ditador. Não, eu não sou assim. Não é o meu estilo de liderança. Aí tem as desculpas, aí tem o livro, o manual de desculpa. Pode escolher qualquer uma. Mas a verdade, mesmo sacrificada, ela não deixa de ser verdade. Você não decidiu. Você tinha a responsabilidade, você tinha a atribuição dada inclusive por Deus e você não decidiu. É uma pena, mas isso acontece sempre. O menino está querendo namorar uma moça descrente, a menina está querendo namorar um rapaz descrente. Você, homem, você sabe o que você tem que fazer. Tá debaixo da sua casa? Ou do seu telhado? Ninguém está debaixo da casa, né? De alguma maneira, ainda depende de você. Pode até estar ganhando salário, né? Já tem salário, né? Mas não paga aluguel, paga? Tá pagando aluguel para você? Não, né? Pois é, tem que entrar nessa conta aí. Se não paga aluguel aí na sua casa, está dependendo de você. Ah, come mais fora do que dentro. Mas quando chega dentro e ainda não comeu, come lá, paga alguma coisa para você? Paga? Porque se quando ele vem para dentro ou ela vem para dentro, come lá na sua casa e não lhe paga nada, querido, está dependendo de você. Está sim debaixo da sua dependência, portanto, tem que se submeter às suas regras, sobretudo quando essas regras lhe foram impostas pelo Deus do universo. Então, se Deus diz, você vai fazer o que Deus diz. Sobretudo quando ele ou ela também se diz.
cristão. Ah, você é cristão, meu filho? Então você sabe que você não deve namorar essa pessoa, essa moça. Porque a Bíblia diz claramente que você não deve se colocar num jugo desigual, numa relação desigual. Marque posição. Decida, declare. Com oração, com um joelho na terra. Mas você nessa hora, querido, você tem que se curvar ao Senhor e não ao seu filho ou à sua filha. Você tem que se curvar ao Senhor. Já está grande, não adianta eu dizer uma coisa, não vou saber se ele vai obedecer ou não. Isso é desculpa, é uma desculpa muito da sua esfarrapada, me desculpa aí dizer. Agora quem pede desculpa sou eu. Mas é uma desculpa muito esfarrapada, não é isso que está em discussão. Não está em discussão se ele ou ela vai lhe obedecer ou não. Está em discussão se você vai obedecer a Deus. É isso que está em discussão. É isso que está posto sobre a mesa. Eu acho impressionante, às vezes a pessoa sabe o que tem que fazer, e às vezes até quer fazer, mas às vezes no momento que está fazendo, que está falando, já está liberando o outro para fazer diferente. Você quer um conselho? Nunca diga para o seu filho ou para sua filha, olha, eu vou te falar uma coisa aqui. Se tu vai fazer ou não, isso aí é problema teu. Quando você diz isso, se tu vai fazer ou não, isso aí é problema teu, parece que nem você está convencido verdadeiramente que aquilo que você vai dizer é o certo. Haja com autoridade, decida. Comunique sua decisão. Cobre que ela seja cumprida. Se você vai ser enganado ou não, isso não é com você, isso é com Deus. É Deus que vai cobrar. É Deus que vai cobrar. Já ouvi isso, infelizmente também. Não, lá em casa eu sei que eu sou autoridade, eu sei que a minha mulher deve se submeter a mim, mas é tudo resolvido democraticamente. Ui! Ai, dói demais. Dói demais ouvir uma coisa dessa. Não é assim, queridos. Decida. E aqui eles resolveram. Nós já vimos. Vamos continuar a leitura. Depois de uma longa discussão, aqui está o problema, né? Eu não gosto de discutir. E tive isso em Assembleia Geral às vezes. Um problema gigantesco, um problema enorme que as pessoas querem que seja resolvido em 10 minutos. Então, às vezes tem a fala de alguém, aí tem o outro vai em réplica, aí tem tréplica, aí tem... O brasileiro, em geral, isso é lamentável por causa da questão de como a educação se fez nesse país, ou a falta dela. Ele odeia debate, ele odeia discussão. É mais fácil para o brasileiro, em médio, que alguém diga o que ele tem que fazer, do que alguém diga o que você acha. Como é que nós podemos resolver isso? Isso é uma verdade. Eu costumo dizer isso às vezes em reunião de liderança. Olha, vai ter questão polêmica, é melhor... Bota logo no início da reunião. Não adianta ficar adiando, não adianta ficar
Aí primeiro a gente resolve que cor que a gente vai pintar o berçário, se a gente vai comprar não sei o que, e o tempo vai passando, vai passando, vai passando. Antigamente era assim, agora, graças a Deus, mudou muito. Quando chegava a questão principal, porque existem sim questões periféricas e questões principais, o pessoal já estava com fome, já estava querendo ir embora, já estava pensando no trabalho no outro dia, e aí era o fim. E é interessante que as regras parlamentares, as regras que existem, comuns, elas permitem, inclusive, às vezes, você colocar um assunto sobre a mesa, mas não deixar lá eternamente. Né? O sistema brasileiro, infelizmente, judiciário tem isso, né? Um juiz, desculpa eu falar isso, não estou criticando classe nenhuma, eu estou criticando um sistema, tá? Mas esses juízes de tribunais superiores, eles podem pedir vista num processo e ele não tem prazo para trazer o processo de volta. Ele simplesmente pode pedir vista no processo e aí o processo fica lá e, a sociedade muitas vezes não cobra. Isso já foi denunciado várias vezes, que chega a ser um estratagema para beneficiar, às vezes, quem não deveria ser beneficiado. São questões, muitas vezes, prementes, questões que deveriam ser resolvidas. Aí lá um juiz, não, eu peço visto, precisa analisar com mais cuidado, pronto, acabou. Infelizmente isso acontece. Vejam, aqui houve uma longa discussão. Fala um, fala outro lá, mais outro lá atrás. Depois de uma longa discussão, Pedro se levantou e se dirigiu a eles, dizendo: Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para falar aos gentios, a fim de que eles pudessem ouvir as boas novas e crer. Deus conhece o coração humano e confirmou que aceita os gentios ao lhes dar o Espírito Santo como o deu a nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles, pois purificou o coração deles por meio da fé. Maravilhoso. Maravilhoso a maneira como Pedro inicia o seu discurso aqui. Ele partiu de fatos. E qual é o fato? Inconteste. É isso que ele diz aqui, olha, Deus já escolheu os gentios. Deus já salvou os gentios. Eles já foram salvos. Eles já receberam o Espírito Santo. Aqui eu volto a dizer, eu creio que muitos daqueles judaizantes realmente não eram crentes porque eles ainda não haviam entendido isso. Os gentios já haviam sido salvos. Os gentios já haviam recebido o Espírito Santo como os judeus, os cristãos judeus já tinham recebido. Então Pedro primeiro argumenta nesse sentido. Ele parte desse fato inconteste. Deus já escolheu os cristãos gentios. Deus já salvou os cristãos gentios. Deus já deu a eles o Espírito Santo. Agora, versículo 10. Então, por que agora vocês provocam a Deus, sobrecarregando os discípulos gentios com um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Fantástico! Maravilhoso! Esse é o ponto. Gente, nós recebemos a lei, nós judeus. Os nossos antepassados receberam. Nós não cumprimos a lei. Os nossos antepassados não cumpriram a lei. Para que vocês querem impor a lei aos gentios? 11, preste atenção. Cremos que todos, nós e eles, somos salvos da mesma forma pela graça do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Isso é o que acontece quando, apesar de discussão, apesar de bate, rebate, apesar de um longo tempo gasto, Deus está controlando.
Mais cedo ou mais tarde, alguém vai levantar e vai fazer uma fala maravilhosa. Vejam, 12. Todos ouviram em silêncio, enquanto Barnabé e Paulo lhes relatavam os sinais e maravilhas que Deus havia realizado por meio dele entre os gentios. Paulo olhou para Barnabé e disse: Barnabé, essa é a nossa deixa. Bora contar agora. Vamos relatar. Vejam, relatos. Acabaram-se as argumentações. A argumentação definitiva Pedro fez aqui. Pedro levantou, para usar uma linguagem do voleibol. Pedro levantou, e aí Paulo olhou para Barnabé e disse: Barnabé, é a nossa. Agora a gente corta. Agora a gente vai cravar lá no fundo da quadra. Vamos contar o que Deus tem feito. E aí eles começaram a contar, e todo mundo ficou ouvindo. Quando terminaram de falar, vejam, quando terminaram de falar, não apareceu ninguém para dizer: olha, Paulo, Barnabé, eu acho que tá bom, a gente já entendeu, tudo bem. Não, eles ficaram ouvindo. Eles ficaram ouvindo. Eu queria ter visto essa reunião, como eu queria. Quanto tempo mais será passou? Talvez foi pouco tempo, talvez muito tempo, mas não é esse o ponto. O ponto é que eles falaram até quando eles quiseram. E aí, quando eles terminaram de falar, Tiago se levantou, o meio-irmão de Jesus, nós acreditamos, e disse: irmãos, ouçam. Pedro lhes falou, vejam, parece um roteiro, né? Vocês percebem? E é um roteiro do Espírito Santo. Ele retoma a fala de Pedro. Pedro lhes falou sobre como Deus visitou primeiramente os gentios para separar dentre eles um povo para si. E isso está em pleno acordo com o que disseram os profetas, como está escrito. Olha, o Velho Testamento. Vejam, aliás, era o que eles tinham. Lembra que eu disse no início que o Novo Testamento explica o Velho? A função do Novo Testamento é essa. Ele vai às Escrituras hebraicas e ele cita. Depois disso, 16, voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi, reconstruirei suas ruínas e a restaurarei para que o restante da humanidade busque o Senhor, incluindo os gentios, todos os que chamei para serem meus. O Senhor falou, aquele que tornou essas coisas conhecidas desde a eternidade. Então aqui está citação do profeta Amós, lá do Velho Testamento. Olha, Tiago está dizendo, os gentios já estavam incluídos, gente. Os gentios já estavam incluídos na salvação. Os gentios foram chamados por Deus também. Está escrito. 19. Agora vem a proposição. Por isso, considero que não devemos criar dificuldades para os gentios que se convertem a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles dizendo-lhes que se abstenham de alimentos oferecidos a ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois essas leis de Moisés são pregadas todos os sábados nas sinagogas judaicas e em todas as cidades há muitas gerações. Então, aqui, de novo, vale a pena a gente parar e pensar. Deus estava no controle. Deus ofereceu aí a solução. E Tiago propõe. Olha o resultado. Eu acho que eu vou ler, estou preocupado com a hora, 10h39, vou ler logo tudo e aí a gente conclui. Tá? 22. Então os apóstolos e presbíteros e toda a igreja em Jerusalém escolheram representantes e os enviaram a Antioquia da Síria com Paulo e Barnabé para informar sobre essa decisão.
Os homens escolhidos eram 2 líderes entre os irmãos, Judas, também chamado Barsabás, e Silas. Esta foi a carta que enviaram. Nós, os apóstolos e presbíteros e seus irmãos em Jerusalém, escrevemos esta carta aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia. Saudações. Soubemos que alguns homens que daqui saíram sem nossa autorização. Olha o princípio de autoridade aqui de novo. Olha a importância do princípio de autoridade. Sem nossa autorização. Olha, a gente quer deixar claro para vocês que esses homens, eles saíram daqui. Tá? Mas eles não tinham autorização para fazer o que eles fizeram. Eu acho maravilhoso isso. Isso é o que tem que acontecer entre os crentes. Já vi muito isso, mais do que eu gostaria de ter visto. Crentes afoitos, crentes espertos até num certo sentido, que usam as palavras dos seus líderes, torcem a palavra dos seus líderes, dizendo, não, ele falou, ele disse, ou ele, enfim, mandou. E aí depois, quando a pessoa sabe, diz, não, eu não falei isso não. Não falei. O verdadeiro líder vai dizer isso. Ele não vai ficar com pena, não. Vai desautorizar. Não, você falou de per si, como se dizia antigamente. Não autorizei, não mandei, não autorizei, não pedi. Fim de papo. Ficar com pena nessa hora vai ser fatal. Não para quem falou, mas para o líder que foi colocado em xeque. Sem nossa autorização. Fizeram questão de colocar na carta. Tem perturbado e inquietado vocês com seu ensino. Portanto, depois de chegarmos a um consenso, isso é muito significativo, resolvemos enviar-lhes alguns representantes com nossos amados irmãos Barnabé e Paulo, que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo vai repetir isso aqui depois, lá em Gálatas, vocês viram, e em 2 Coríntios. Os irmãos de Jerusalém, os apóstolos e presbíteros fizeram questão de colocar isso. Gente, é como se eles dissessem, leve mais a sério o que Paulo e Barnabé estão dizendo para vocês. Eles têm arriscado a vida. Eles têm arriscado a vida para pregar o evangelho para vocês, entre os gentios. Não foi por acaso que isso foi colocado aqui, não. Isso é uma advertência solene dos irmãos lá de Jerusalém, para as igrejas lá. É como se ele estivesse dizendo, gente, considerem. Esses homens que estão aí arriscando a vida para que vocês conheçam Jesus. Olha, Paulo tinha, eu não sei se eu posso usar esse termo, né? Afinal, a gente está acostumado a pensar em mágoa sempre como uma coisa pecaminosa. Então, eu não sei se eu ajo corretamente quando eu digo que Paulo, num certo sentido, ficou magoado. Mas eu vou, mesmo assim, eu vou insistir com o termo. Paulo ficou magoado com os irmãos lá da Galácia. Você vê isso na carta. Ele diz, eu me admiro que vocês estejam trocando tão depressa o evangelho que nós apresentamos para vocês com tanta dificuldade. Eu estava até doente quando eu preguei o evangelho para vocês. Por um outro evangelho, pregado por pessoas que só têm perturbado vocês. Interessante que ele usou a mesma expressão que está aqui. Ele também se magoou com os crentes lá de Corinto, a mesma coisa, quando ele combateu os falsos mestres lá. E ele disse, engraçado não, ele não usou essa expressão, eu que estou usando, irônico. Preguei aí entre vocês, nunca fui pesado para vocês, ele falou para os coríntios. Esse povo chega aí, esses falsos mestres, literalmente eles tiram o sangue de vocês, eles exploram vocês, e vocês estão achando lindo, vocês estão batendo palma.
Gente, é impressionante, que coisa atual, infelizmente, eu digo, infelizmente, que palavra atual essa de Paulo. É o que acontece hoje em dia. Nós estamos cercados por igrejas falsas, que se dizem cristãs, líderes falsos que exploram o povo. É gritante a exploração que eles fazem do povo. Mas parece que quanto mais eles exploram o povo, mais o povo aplaude, mais o povo segue esses líderes. Eu no Facebook o tempo todo chega para mim os grupos dos admiradores do pastor fulano de tal. Para mim é pecado você pertencer a um grupo desse. Quer um conselho? Se você está em algum desses grupos, admiradores do professor Elias Trindade, saia desse grupo. Saia. É pecado você participar de um grupo desse. A palavra admirar é uma palavra muito forte. Admirável é Deus. Eu, pessoalmente, não gosto nem desse negócio de seguir. Eu acho que o Satanás ele faz isso de propósito, para confundir a gente. Eu não eu sigo porque não tem outro jeito, né? Eu tenho que seguir, mas eu nem uso essa expressão. Eu digo, eu sou amigo, enfim. Eu não gosto. Sobretudo quando esses líderes são líderes réprobos, reprováveis. Eu uma vez falei para um querido meu, disse, menino, para de seguir esse pessoal. Você tem outro jeito de ver o que eles estão postando. Tem outros mecanismos para você ver o que ele está postando. Mas não siga esse homem. Você está na estatística. Toda vez que alguém diz que ele tem não sei quantos zilhões de seguidores, você está lá, você está contribuindo, você está criticando agora aqui para mim, mas na medida que você segue, você está contribuindo para essa fama dele, para essa má fama dele. E isso vale para qualquer ídolo, entre aspas, no sentido que o mundo dá para o termo. Volto a dizer, pecado no mundo virtual é pecado do mesmo jeito. A Bíblia diz claramente de toda palavra frívola que os homens disserem, darão conta no dia do juízo. Isso já falei várias vezes aqui. Eu não sou perfeito. Cometi e cometo erros, mas me esforço muito, sobretudo no mundo das mídias sociais digitais. Tome cuidado, não compartilhe automaticamente. Tem gente que o dedinho, meu Deus do céu, ele nem terminou de ler o texto, ele nem terminou de olhar a imagem. Às vezes tem outras coisas lá que ele não percebeu, ele já está com o dedinho lá, compartilhar. Às vezes é o outro que vai olhar lá e vai dizer, mas rapaz, fulano compartilhou isso aqui privado. Fulano, olha isso que tu compartilhou. Reparaste lá atrás? Reparaste naquele cartaz que está lá atrás? Olha o que está dizendo lá. É mesmo. Vou tirar. Alguns fazem isso, né? Outros, meu Deus do céu, pior. O que compartilhei. Parece Pilatos, né? Não é uma boa referência, tá, querido? Não é uma boa referência. Você não está em boa companhia. O que escrevi. Lembra dessa história de Pilatos? Que compartilhei, acabou. Cuidado. Muito cuidado, querido. Muito cuidado. E isso é muito comum. O pastor às vezes está falando uma coisa lá na igreja, está a vida toda dizendo aquilo. E o crente está lá de ouvido surdo.
Aí um dia ele vai para a internet, ouve um pregador dizendo a mesma coisa, a mesmíssima coisa que o pastor dele está falando lá o tempo todo. Aí ele compartilha e diz: glória a Deus pela sua palavra que chegou para mim de uma maneira maravilhosa hoje pela mão do pastor fulano de tal. Ai, dá vontade, dá vontade. E aí eu peco muito no Facebook, pode ter certeza disso. Dá vontade de entrar no privado e dizer: rapaz, o pastor falou sobre isso domingo lá na igreja. Eu não ouvi tu dizer um aleluia, um glória a Deus. Aliás, falando nisso, o pastor Egon sempre diz, e ele tem razão, nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós queremos ídolos. Começando com o principal de todos, que somos nós mesmos. Nós queremos ser amados, nós queremos ser reconhecidos. Cuidado, cuidado. Eu quero dizer, e estou dizendo para vocês, esse trabalho corriqueiro, esse trabalho diário de instruir o povo, muitas vezes não é reconhecido pelo povo. Muitas vezes não é reconhecido. Pessoas preferem valorizar, honrar uma pessoa que está, às vezes, do outro lado do mundo, a quilômetros de distância, mas o que está aqui do lado dele está dizendo a mesma coisa. Porque, como disse o pastor Marcos Branconato no vídeo que eu coloquei hoje de manhã, se o pastor é bíblico, ele prega a palavra de Deus, não é? Ele está preocupado em entregar a mensagem que Deus tem. Não é isso? Não é verdade? Ele prega a palavra de Deus. Então, se é palavra de Deus, não importa. O problema é que, às vezes, os nossos ouvidos não estão atentos ao que a palavra de Deus está dizendo. E eu estou partindo do pressuposto que o cara que falou lá do outro lado do mundo falou a verdade, tá? Mas, às vezes, é heresia. Às vezes, é heresia. Como o vídeo do pastor Marcos Branconato diz hoje de manhã claramente. E mesmo sendo heresia, tem gente que curte. Tem gente que segue. Eu entendo que ao dizer, olha, Paulo e Barnabé têm arriscado a vida, é um recado para a igreja. Presta atenção nesses homens. Presta atenção. Valorize o que eles estão dizendo para vocês. 15 e 27. Estamos enviando Judas e Silas para confirmarem pessoalmente o que aqui escrevemos, pois pareceu bem ao Espírito Santo. Olha a coragem, olha a autoridade. É o que basta, é a gente ter convicção de que é o Espírito Santo que está falando por meio da gente. Isso dá coragem. Isso dá coragem da gente dizer, olha, foi o Espírito Santo que mandou dizer isso para você. Isso é muito diferente desses pregadores que dizem sonhei, sonhei, como disse o profeta. Ai desses pregadores que dizem sonhei, sonhei. E então falam as coisas que eu não disse, diz Deus. Quando nós estamos alicerçados na palavra de Deus, a gente vai poder dizer com toda a convicção, o Espírito Santo falou. O Espírito Santo disse isso. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum peso maior do que esses poucos requisitos. Eu acho muito interessante a maneira como é colocado aqui. Vou explicar isso nos próximos 6 minutos. Quais foram os requisitos? 4. Abstenham-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir o sangue ou a carne de animais estrangulados e de praticar a imoralidade sexual. Farão muito bem se evitarem essas coisas, que tudo lhes vá bem.
Os mensageiros partiram de imediato para Antioquia. Olha, interessante. Eles sabiam que a questão era urgente. Então não houve demora, não. Isso às vezes é um ponto que a gente negligencia enquanto liderança. Certas coisas têm que ser resolvidas. Não dá para adiar, não dá para ficar adiando. Sobretudo quando é a unidade do corpo de Cristo que está em jogo. Sobretudo quando é uma questão doutrinária. Sobretudo quando é uma questão de que o nome de Cristo não seja envergonhado. Poderia gastar muito tempo aqui, infelizmente não há esse tempo. Mas eu poderia gastar muito tempo falando sobre isso aqui. Partiram de imediato, certas coisas têm que ser resolvidas. Não dá para adiar. Não dá para esperar. Porque, sabe por que não dá para esperar? Eu vou dar uma razão bem simples. Satanás não espera. Satanás não espera. Então nós precisamos estar atentos para isso, né? Enquanto liderança. Satanás não espera. Os mensageiros partiram de imediato, verso 30, para Antioquia, onde reuniram os irmãos e entregaram a carta. Houve grande alegria em toda a igreja no dia em que leram essa mensagem animadora. Então Judas e Silas, ambos profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Permaneceram ali algum tempo e depois os irmãos os enviaram em paz de volta a Jerusalém. Silas, porém, resolveu permanecer ali. Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia. Eles e muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor naquela cidade. Que final maravilhoso! Começou complicado, mas terminou de uma maneira maravilhosa. Terminou com o quê? Né? Está colocado aqui, terminou com esclarecimento, né? Há uma explicação aqui que me foi feita uma pergunta, né? E eu vou esclarecer agora baseado naquilo que eu pesquisei, tá? Essas restrições aí, gente, que foram colocadas, vocês devem ter observado, né? Tá aqui na revista, tem a ver com as leis mosaicas, né? Tem aqui a citação, né, do texto Levítico 17, 18, né? Questões dietéticas, né? Carne de animais sufocados. Me perguntaram sobre isso, né? Eu pessoalmente não como esses pratos cuja matéria-prima é o sangue por uma questão de gosto, tá? Eu quero deixar isso bem claro, certo? Por uma questão de gosto, eu não uso esses alimentos. A Fátima, não cheguei a perguntar, né, para ela sobre isso, mas ela já está fazendo, é assim, Fátima? Ela já está fazendo assim, para mim que não, né? Ela não gosta. Eu também não gosto, eu não uso, certo? Esses alimentos. Mas os comentaristas que eu li, eles deixam bem claro que não se tratava aqui de uma lei, no sentido da lei. É uma recomendação, certo? Que eles se abstessem dessas questões. Aí você diz assim, mas e a imoralidade? Nem precisaria, queridos. Nem precisaria, porque essa orientação sobre a imoralidade, ela foi repetida no Novo Testamento. Eu acho muito importante a gente entender isso, certo? Para a gente não causar confusão, né? Na nossa mente sobre essa questão, mas pode ou não pode comer essas coisas? Querido, Deus nos chamou, Paulo vai dizer isso lá em Gálatas, para a liberdade, foi que Cristo nos chamou. Não se sujeite de novo a qualquer jugo de escravidão, né? Esse é um ponto importante que a gente tem que ter em mente, falando sobre essas questões
dietéticas, né? Então você tem que ter discernimento. Por que? A pergunta é, por que então essas coisas foram colocadas aqui? São os elementos, como está explicado aqui, que poderiam atrapalhar uma reunião mista, uma refeição mista de judeus e gentios. Tá? Eu quero mostrar um texto para vocês. Eu poderia mostrar outro, mas eu quero mostrar isso. 1 Timóteo, esse texto foi escrito bem depois, tá? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4. Eu ainda vou voltar para essa questão outras vezes, não talvez domingo que vem, mas eu quero deixar isso bem claro para vocês, porque eu acho importante. Né? Porque a gente se pergunta, mas vale isso hoje? Né? Eu não posso comer sangue, né? Eu não posso comer carne com sangue. Alguns dizem que fígado é sangue, né? Eu não posso comer? Pode comer sim. 1 Timóteo, capítulo 4. Eu vou começar a ler a partir do versículo 1, para a gente entender bem isso. Tá? Preste atenção aí. Eu sei que o horário já estourou, tá, gente? Tenha paciência aí. Tenha um pouco de paciência comigo, tá? Olha só. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, os termos são fortes, cuja consciência está morta. Tais pessoas afirmam que é errado se casar e proíbem que se comam certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que são fiéis e conhecedores da verdade. 4. Preste atenção para esse verso, marque aí na sua Bíblia. Eu tive que usar esse verso uma vez com a Heloísa. Ela simplesmente parou de comer carne aqui, não queria mais, porque a professora na escola tinha dito para ela que era errado comer carne. Eu fui lá na escola. E falei, olha, não coloquei a minha filha aqui nessa escola pela excelência dietética, eu coloquei pela excelência acadêmica que me disseram que tem. Preceitos religiosos eu dou em casa. A escola não precisa se preocupar com isso. Pediram desculpas, a professora pediu desculpa, disse que ela confundiu as escolas. Ela pensou que ela estava numa escola e ela estava na outra. Eu aceitei a desculpa, né? Coitada. Com todo respeito. Mas eu tive que usar esse texto com a Heloísa. Vamos ler o versículo 4. Porque tudo que Deus fez é bom. Não devemos rejeitar nada, mas a tudo receber com ação de graças, pois sabemos que se torna aceitável pela palavra de Deus e pela oração. Ponto. Acabou a discussão. Vejam que esse problema foi resolvido inicialmente aqui no concílio, mas ele, como eu disse ainda há pouco, ele vai retornar. Ele sempre retornou. Por isso que Paulo escreveu Gálatas. Ele sempre retornou e sempre retorna. Vocês viram aí as igrejas judaizantes modernas, as práticas judaizantes modernas, as coisas que esse povo está inventando. Cheguei uma vez numa loja para comprar produtos que não tinham nada a ver com religião. Era uma loja secular. Não vou dizer qual era a loja, porque eu não quero expor o empresário. Mas eu cheguei na loja, fiquei impressionado com uma réplica do que seria a Arca da Aliança. Vale dizer que nós só temos os modelos escritos na Bíblia. A gente nunca viu a Arca da Aliança, né? As pessoas fazem modelos baseados no relato lá que está lá, né? Mas na realidade a Arca da Aliança mesmo nunca ninguém viu. Mas claro, eu reconheci, dava para ver, né? Em madeira, muito bonito por sinal, um trabalho muito bem feito. Casualmente eu conhecia um dos empregados da loja. E aí eu chamei e falei, pois, o que é isso aqui? Aí ele falou, isso aí é uma doação que o patrão vai fazer para a igreja dele. Eu falei, como é que é? Não, foi um voto que ele fez. E aí ele vai cumprir esse voto, vai entregar lá para a igreja dele. Gente, isso é tão próximo da idolatria que chega, eu me arrepio. Sabe lá o propósito que ele colocou no coração, né? E ele ia pagar aquele voto com uma réplica da Arca da Aliança. Sabe lá o que ia fazer com aquilo. Isso é
um pé para a idolatria. Mas, infelizmente, as pessoas estão indo atrás dessas coisas. Estão se colocando um jugo, estão se afastando de Deus, estão caindo da graça, para usar a expressão que Paulo usa lá em Gálatas. Paulo foi taxativo lá com os Gálatas. Se vocês acham que vocês precisam de outra coisa além da fé em Cristo para vocês serem salvos, vocês já estão perdidos. Paulo foi taxativo lá. Vocês já estão perdidos. Vocês caíram da graça. Mas ele tinha confiança, ele esperava em Deus que através da exortação pela palavra de Deus aqueles irmãos se arrependessem. Eu creio que a maioria se arrependeu e mudou de comportamento. Então, queridos, qual é a aplicação que a gente faz? Nós precisamos refletir, nós precisamos repensar a nossa vida. E nos perguntar como é que está o nosso culto a Deus. As nossas motivações mais íntimas. Por que nós cultuamos a Deus? Como disse o pastor Marcos hoje no videozinho que eu coloquei para vocês. Nós cultuamos a Deus para nós nos sentirmos bem? É para isso que nós cultuamos a Deus? Para nos sentirmos bem? Olha, querido, se você cultua a Deus para que você se sinta bem, eu tenho que lhe dizer, você está numa situação complicada, viu? Sabe por quê? Porque é impossível nesse mundo, nesse corpo, a gente estar bem o tempo todo. É impossível. Entenda isso. Preste atenção. Eu creio que essa pandemia está sendo usada por Deus para nos advertir. Muita coisa que nós acreditávamos que era a igreja, muita coisa que nós acreditávamos que era o culto, Deus está aí nos sacudindo para que a gente enxergue que não é. Todo mundo ansiando por voltar à vida normal, né? Está aí todo mundo esperando com a expectativa da vacina, mas a pergunta que nós devemos fazer é: a nossa vida normal era uma vida ideal? Essa é a pergunta que nós precisamos nos fazer. Olha, eu sinceramente estou muito mexido com essas coisas. Passei ali na frente do Tribunal de Justiça, do Palácio do Governo. Eu quase choro de ver aquele prédio empacotado de novo, com tudo que a gente viveu. Quanto custou aquela decoração ali do Tribunal de Justiça, decoração de Natal? Essas coisas são coisas importadas, são coisas de povo colonizado. Não tem azevinho aqui, gente. Você sabe, esse troço aí, essa árvore não é daqui, não existe aqui. Se nós vamos fazer uma decoração natalina, pelo amor de Deus, vamos procurar pelo menos a nossa palma de açaí, sei lá, muita gente está fazendo isso, ainda bem, menos mal, mas o ideal era que a gente abandonasse de vez essas coisas. O ideal era isso. Eu não vejo muito sentido em se comemorar o nascimento de Jesus, eu já falei isso outras vezes. Tudo bem, você vai me dizer, não, mas a gente não comemora o nascimento de Jesus, a gente aproveita a data do nascimento de Jesus para falar de Jesus. Muito bonito o seu discurso, mas falho. Está nas representações, está nas gravuras, está nas poesias. O menino Jesus, o menino Jesus. O menino Jesus não existe mais. Eu já falei isso, eu vou morrer repetindo isso. O menino Jesus não existe mais. O que nós temos hoje é o Jesus
morto, ressurreto e glorificado à destra do trono de Deus. Esse é o Jesus que existe, é o único Jesus que existe. Mas nós nos acostumamos que ser igreja, num certo sentido, é fazer o culto de Natal, fazer o culto de Páscoa, fazer o culto Dia das Mães, o culto do Dia dos Pais. Experimente, você tem dúvidas sobre o que eu estou dizendo? Você acha que eu estou exagerando? Experimente sugerir na igreja que esses cultos simplesmente sejam abolidos. Aí você vai ver, vão aparecer os natalizantes, os pascualizantes, os mamãezantes, os papaizantes na igreja. A gente fala dos judaizantes, né? Mas você está disposto a admitir que nós não precisamos comemorar essas datas para ser igreja, para cultuar a Deus? Você está disposto a admitir isso? Você está disposto a admitir que nós não precisamos sequer nos reunir todos juntos num lugar só para cultuar a Deus? Aproveite essa pandemia, pense sobre essas coisas. Eu estou aqui mesmo para cutucar você. Pense, ore. Porque se nós não aprendermos essa lição, se essa é a lição que Deus quer nos ensinar e nós não aprendermos, olha que vem um vírus todo ano. Um novo vírus. E aí começa tudo de novo. E se Deus quiser fazer isso com a gente, hein? Já parou para pensar nisso? Só no plano da teoria é possível que aconteça, tá? O pessoal está falando aí. Nós simplesmente não podemos prever quando vai aparecer um outro vírus. E quando aparecer um outro vírus, é tudo de novo. Vai ter que se criar uma vacina, vai ter que se vacinar. É tudo de novo. Se for. E esse aí nem é tão contagioso. Não sei se vocês sabem disso, mas estatisticamente falando, lá pelas escalas que eles têm lá, nem é tão contagioso. Não tem uma alta taxa de contágio. Segundo alguns, né? Isso aí, enfim, há quem discorde. Nem é tão letal também, inclusive. Eu acho até que eu estou confundindo. Ele não é tão letal, mas é contagioso. Mas pode aparecer um pior. E aí? Pense bem. Reflita sobre o seu culto. Sobre as razões pelas quais você está cultuando a Deus. Porque se nós quisermos acrescentar qualquer coisa à simplicidade da fé em Cristo, de simplesmente se comprometer com Ele, reconhecê-lo como Salvador, como Senhor da nossa vida e viver para Ele, para fazer o que Ele quer, pense, isso é tudo que nós precisamos fazer. Não precisamos de mais nada, não precisamos de reconhecimento, não precisamos de aplauso, não precisamos de absolutamente mais nada. Muito embora nós, como seres humanos, muitas vezes queiramos essas coisas. Nós só precisamos estar, como diz Paulo, com o coração confirmado em Cristo Jesus. E que Ele nos abençoe. Oremos. Ó Deus, eu te agradeço por esse relato maravilhoso desse problema sério que houve lá na igreja de Antioquia, na igreja, na verdade, porque atingiu muitas outras igrejas. Nós agradecemos porque o Senhor resolveu imediatamente esse problema. Lamentamos que o problema retorna, porque nós ainda estamos neste mundo, nós ainda estamos neste corpo, vendido à escravidão do pecado, como diz a tua palavra. Ó Deus, temos muito que aprender sobre quem é o Senhor, sobre quem somos nós, sobre aquilo que te é devido, ó Deus, verdadeiramente, como Senhor do universo. Faz-nos, ó Deus, refletir, aproveitar esse momento, inclusive, para refletir. Realiza a tua vontade em nós, ó Deus, e que o teu povo realmente proclame o Evangelho, o simples Evangelho, o Evangelho que salva.
o evangelho que te glorifica. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, e pedimos isso em nome e pelo amor do nosso grande Deus, do nosso Salvador, o Senhor Jesus, por quem nós, mais uma vez, oramos e agradecemos a Ti, ó Deus. Amém. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe a todos. Olha, qualquer coisa, eu sei que há muitas questões, né? Bota no grupo, manda no privado para mim, que a gente vai responder, tá certo? Eu gostaria muito de ter esse retorno aí de vocês sobre essas questões. Um grande abraço, uma saudade muito grande, mas também um amor muito grande por todos. Mande um recadinho para mim, para Fátima, certo? Mande um emojizinho, tá bom? Que Deus abençoe aí a vocês. E um bom domingo, até mais tarde com a pregação da palavra de Deus. Tchau.